Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia! Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro de 2024. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor veio um pouco acima do esperado em setembro. O geral subiu 0,2% e o núcleo 0,3%. Com isso, a base anual também veio mais pressionada, com resultados mistos. O headline caiu para 2,4%, mas o núcleo subiu para 3,3%. Qualitativamente, os indicadores ajustados mostraram aceleração nos preços subjacentes, que excluem elementos voláteis. Por outro lado, aluguéis, que têm um grande peso, desacelerou de 0,5% para 0,2%. Ele ainda segue acima dos níveis pré-Covid, mas é bom ver um alívio de uma abertura que preocupa. Além disso, embora a inflação ainda esteja acima da meta do Fed, as projeções iniciais para o PCI mostraram que a principal métrica deve estar mais alinhada aos 2% em setembro. A desaceleração continua, mas ainda exige cautela. Falando em Fed, vários dirigentes estão falando por lá, cada um com sua opinião particular, mas no geral a interpretação tem sido bem parecida. A inflação caminha na direção correta e o mercado de trabalho esfriou, mas continua sólido. Ou seja, os riscos estão mais bem balanceados e a economia está voltando a ter um maior equilíbrio. O aumento inesperado nos pedidos de auxílio-desemprego, por maior nível em mais de um ano, acabou ficando em segundo plano. A interpretação foi de um movimento temporário devido às demissões em fábricas e o impacto do furacão Helene em alguns estados. Enfim, agora o foco entre eles parece ser o risco de repique inflacionário. E com razão, conflitos geopolíticos, furacões, atividade resiliente, motivos eles têm. E aí, com tudo isso, as chances de uma manutenção em novembro têm ganhado cada vez mais espaço. Ontem, o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse que, dependendo dos dados, está disposto a não alterar os juros nas próximas reuniões. No plural, ainda tem muito chão até lá, mas semana passada isso era praticamente considerado sinônimo de loucura. Juntando tudo, nos mercados, os treasuries apresentaram um desempenho misto, com quedas significativas nos prazos mais curtos, mas perdendo tração ao longo da curva. Já as bolsas até chegaram a ensaiar novos recordes, mas acabaram fechando o dia no vermelho, praticamente de lado. No Brasil, em dia de agenda modesta, a única atualização foi o comércio de agosto. O varejo mostrou queda tanto no conceito restrito quanto no ampliado. Apesar de estar perdendo fôlego do primeiro trimestre, esses números mostraram uma desaceleração pontual. O desempenho permanece bem positivo na comparação anual e o setor segue próximo de seus níveis recordes. As atenções seguem voltadas para o fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não tem pressa em mandar a reforma do imposto de renda ao Congresso e que Lula tem exigências sobre esse assunto. Ao que tudo indica, a tributação de milionários é uma das opções para isenção, e o governo disse que eles não podem se preocupar com reação momentânea do mercado. As taxas dos DIs curtos e médios fecharam em alta e os longos ficaram estáveis. A curva passou a embutir uma Selic terminal acima de 13,25%. Na moeda, o real fechou estável nos quase 5,59 contra o dólar. E na bolsa, o Ibovespa avançou 0,3%, voltando para os 130 mil pontos. Apoiado pela expectativa de resposta no Oriente Médio, Petrobras puxou o índice, se valorizando com a alta de mais de 3% do petróleo. Para a agenda de hoje, conheceremos os números do setor de serviços de agosto, o de maior peso para a nossa economia. Projetamos uma alta de 0,2%, com destaque para os serviços prestados às famílias, e isso logo depois de subir 1,2% no mês passado. Já nos Estados Unidos, teremos o índice de preços ao produtor de setembro. As expectativas apontam para uma alta de 0,1% no geral e de 0,2% no núcleo. Aqui, a base anual já se mostra bem mais alinhada à meta do Fed. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!